Amados irmãos, abra nossa Bíblia comigo, por gentileza, lá no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 ao verso número 13. Eu quero fazer um destaque especial no verso de número 8. Lembrando que há um paralelo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 também, em relação a este acontecimento. Diz assim, Mateus 8, do 5 ao verso 13. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, o meu jovem servo, ele está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: olha, eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, eu não mereço que entre em minha casa. Basta apenas uma palavra sua, uma ordem sua, e o meu servo será curado. Eu sei disso, porque eu estou sob a autoridade dos meus superiores, e eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade. Eu jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda parte, do leste, do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Feche os seus olhos novamente. Eu quero fazer um convite a você de pedir nessa hora que Deus, mediante a palavra dele, fale ao seu coração. Fale aquilo que nós precisamos ouvir. Traga uma palavra de confirmação, de inspiração, não sei. Mas peça para que Deus, mediante a palavra dele, fale. Que a palavra dele testifique. Que a palavra dele nos leve ao nível mais profundo, aonde os nossos pés não tocam mais as águas. Senhor, toma a tua palavra. Obrigado por ela, porque ela nos revela a história, ó Deus, de como o Senhor criou todas as coisas. Ela nos mostra a história de como nos desviamos de tudo aquilo que o Senhor fez, de todos os profetas que o Senhor levantou. Ó Deus, nos mostra a respeito do Cordeiro Imaculado, na pessoa de Cristo Jesus, o Filho, o Verbo encarnado. E também nos mostra, ó Deus, a respeito de tudo aquilo que Ele fez e espera que nós venhamos em cumprimento, a palavra do Senhor venhamos a fazer também. Ó Deus, que o Senhor ministre, que o Senhor fale, que o Senhor realmente direcione, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, ministrar sobre cada um de nós, sobre a tua igreja. É o que nós lhe pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Apenas alguns dados para conhecimento, mas Cafarnaum era um lugar importante, economicamente dizendo, no período de Jesus. Era importante na questão do comércio local, na questão especialmente marítima, os produtos que vinham mediante ali o lago de Genezaré e companhia. Em Cafarnaum, nós encontramos a morada de pelo menos 4 dos apóstolos. Nós temos ali André, nós temos Pedro, nós temos João, nós temos Tiago. Mas também em Cafarnaum nós encontramos um lugar de uma fé inesperada. A palavra de Deus começa a falar a respeito de um centurião.
E é bom a gente lembrar, naquele tempo da história, o mundo está sob a chamada Pax Romana, a paz romana. Uma paz conquistada com força, com poder. Ao longo da história militar, nós temos aí Marco Aurélio, Augustus e tantos outros ali que foram exímios estrategistas, exímios militares. E tudo estava sob o controle, então, romano. E você fazer parte desse império, você fazer parte desse esquadrão, era algo muito bom. Você fazer parte de um comando de 100 soldados bem preparados, que privilégio. Lucas vai relatar que, mediante talvez ali ao seu envolvimento com os judeus, em relação àquilo que ele estava ouvindo, aquilo que ele viu, aquilo que ele estudou, ele tinha uma relação muito afetuosa em relação aos judeus, a ponto de Lucas dizer, e os anciãos ali pedirem a intervenção de Jesus, porque aquele centurião era um homem que amava o povo de Israel, e era um homem que não apenas dizia amar, mas demonstrava o seu amor a ponto de ter construído uma sinagoga para que eles pudessem então adorar ao Senhor. Quando aqueles homens vão pedir a intervenção, segundo o relato de Lucas, o evangelista, é porque eles viam naquele centurião uma demonstração real e verdadeira de compaixão. E diante de um homem cheio de compaixão, compassivo, eles entenderam que deveriam exercer a mesma compaixão em relação àquele homem, indo até Jesus pedir a sua intervenção, indo até Jesus para que ele pudesse fazer aquilo que eles não poderiam realizar. Nós temos, então, um homem com um excelente emprego, no maior império, mas um homem preocupado com o povo que não era seu. Um homem que amava o povo ao qual ele não participara. E muitas vezes, lembremos, não é? Que o judeu e o chamado assim gentio, todo aquele que não era nascido ali da linha da descendência de Abraão, considerado então gentil, era meio que colocado de lado. Um homem que ama um povo, mas que não recebe essa recíproca, mas mesmo assim o faz por ele. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai buscar Jesus por causa de um problema. Ele está com um servo. É interessante essas expressões no original, porque, embora seja considerado um escravo, aquele homem tinha a compaixão daquele senhor que não o considerava como um escravo, mas de fato como um servo. E o termo aqui servo não é simplesmente denotado a alguém que simplesmente está executando ordens, mas alguém ao qual eu possuo um apreço, uma afeição. Mais do que um funcionário, aquele centurião realmente se preocupava com aquele homem. E embora não tenhamos muitos elementos ali em relação à enfermidade, mas pelo que os evangelhos nos trazem, provavelmente alguma coisa relacionada a espasmos musculares, que levou a algum tipo de paralisia, ou estava levando a ele a um estado de paralisia. E as dores, o sofrimento eram alguma coisa, não é excruciante, era algo realmente perturbador. E aquele centurião faz aquilo que ele pode fazer. Bom, eu estou sabendo que Jesus, judeu, o homem que está aí fazendo grandes coisas, eu vou até ele. E ele vai então até Jesus. Mas permita-me novamente voltar à questão desse centurião no que tange compaixão. Quando nós buscamos a terminologia no dicionário, compaixão significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Compaixão é literalmente eu sentir a dor do outro.
Compaixão é realmente eu me colocar na situação, imaginar a situação e fazer algo em relação àquela situação. Observe que aquele homem, mesmo não sendo judeu, ele tem um sentimento similar ao de Cristo. Como assim? Vou te dar alguns exemplos. Em Marcos capítulo 6, verso 34, nós observamos: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Em Mateus capítulo 20, verso 34, a palavra de Deus vai dizer: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes os olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Em Mateus capítulo 14, verso 14, e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. As referências são muitas. Já no Salmo 61 nós encontramos Davi falando a respeito das compaixões de Deus. A compaixão é um sentimento que deveria acompanhar cada um de nós. O problema é que a geração em que nós estamos sendo participantes é uma geração que cada vez menos possui empatia em relação ao sofrimento alheio. Nós nos preocupamos com o nosso sofrimento. Nós nos preocupamos com as nossas necessidades. Nós nos preocupamos com aquilo que está nos faltando, mas não nos preocupamos com aquilo que é a necessidade do outro. Nós não conseguimos sentir a dor do outro. Nós não conseguimos compactuar, ou compartilhar, ou participar da dor do outro. O sentimento que norteia todo o ministério de Cristo é o sentimento de compaixão, de sentir a dor do outro, de sentir a dor do povo, de sentir a dor daqueles que estão perecendo. Mas muitas vezes, quando a gente faz uma autoanálise, uma autorreflexão, a gente começa a descobrir que os nossos sentimentos são cada vez menos compassivos, cada vez menos cheios de compaixão. E sem perceber, nós estamos cada vez mais nos tornando insensíveis. Quer ver uma coisa muito simples? Eu não estou dizendo que você faça, mas às vezes eu faço também. Às vezes alguém vem pedir alguma coisa, vem pedir você não tem R$2, você não pode comprar alguma coisa para mim, você não pode... Às vezes pela experiência passada, de ter dado dinheiro para alguém, a pessoa ter ido lá comprar um cigarro, comprar bebida, alguma coisa, e fala, nossa, me enganou essas coisas. Muitas vezes deixamos de abençoar alguém que realmente está precisando. Nós vamos vendo tanto aquela situação, que começamos a entender, olha, é normal assim. Será assim. Quando você lê o livro de Deuteronômio, uma coisa que chama a atenção é que Deus vai dizer que sempre haveria pobres, sempre haveria necessitados. Mas por que Ele permitiria fazer isso? Para que o povo de Israel fosse o canal de bênção àquelas pessoas necessitadas. Ele permitiria que aquelas pessoas existissem, passassem por aquelas situações, pelas suas próprias escolhas, pelos seus próprios pecados, mas para que Israel fosse o instrumento de cuidado, para que Israel fosse o instrumento de compaixão para com aquelas vidas. Aquele centurião não é judeu. Aquele centurião não pode adentrar a casa de um judeu, porque aquele judeu que o receber se tornaria impuro cerimonialmente. Mas aquele judeu, aquele centurião é um homem cheio de compaixão, tal qual Cristo o tinha. Ele não tinha a responsabilidade de construir sinagoga para judeu, mas ele o faz. Ele não tinha a preocupação de se importar com aquele servo, mas ele se importa. E é esse o nosso chamado, de exercermos compaixão. Compaixão e graça. A segunda coisa que é interessante nesse texto é que o centurião é um homem que reconhece a autoridade. Eu acho muito significativo quando nós vamos para a definição de autoridade. Uma delas é direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer.
Aquele homem, ele é um homem de autoridade, ele tem 100 homens abaixo dele, que ele manda e eles vão obedecer. Eles vão dizer, se preparem para a batalha, e eles vão se preparar e eles irão para a batalha. Preparem as mochilas para a viagem, vamos fazer, e eles vão. Ele tem escravos, prepare a minha casa, prepare a minha montaria, arrume as minhas coisas, e eles irão fazer. O princípio de autoridade para aquele homem é algo natural. E quando a gente começa a fazer pontes entre a compreensão que aquele homem tem de autoridade e a compreensão que nós temos de autoridade, que abismo nós estamos vivendo? Hoje nós não reconhecemos mais a autoridade de ninguém. Não é verdade? Filhos que crescem achando que são igual aos pais, que podem falar grosso com os pais, com a mãe. Filhos que chegam diante de uma autoridade policial e acham que podem falar o que quiser, sem serem repreendidos ou até serem presos. Que podem achar que chegam diante de um juiz, num tribunal, e vai ser desrespeitoso com o juiz. Você pode não gostar do juiz, você pode não gostar das decisões do juiz, mas ele é a autoridade constituída naquele tribunal. E se você não respeitar, você sai dali preso. Deus, ele institui uma cadeia de autoridade, desde cedo, começando nos lares. Filhos que devem obedecer pais. Porque quando eles começam a obedecer os seus pais, honrar os seus pais, eles vão honrar os professores na escola, eles vão honrar os diretores, eles vão honrar as autoridades constituídas. Mas se eles não possuem, e não reconhecem a autoridade dentro dos seus próprios lares, eles não irão fazer em qualquer lugar ou segmento da sociedade ao qual eles estiverem. Isso é fato. Uma das coisas que você vai observar no livro de Provérbios, especialmente falando a filhos, é que Salomão vai reiteradamente dizer, várias vezes, em vários capítulos, sobre o filho que não honra o pai, é desonra, é desgraça para a família. O filho que não reconhece a autoridade, é um filho que desonra, que desagrada, não apenas os pais, mas a Deus, ao próprio Senhor. Vou pegar um exemplo. Provérbios 19, 26. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Vamos aqui aleatoriamente pegar mais uns. Capítulo 17, verso 21. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O verso 25. O filho tolo causa tristeza a seu pai. A amargura aquela que deu à luz. Não é? E temos todos os outros aqui que eu poderia destacar somente no livro de Provérbios. Aquele homem, ele reconhece, olha, eu estou em autoridade, mas eu sei que eu estou debaixo de uma autoridade maior que a minha. Tenho um comandante, eu tenho um general, eu tenho Herodes. E quando ele chega diante de Jesus, ele reconhece, olha, eu sou alguém de autoridade, mas diante do Senhor eu estou debaixo da sua autoridade. Em Mateus 28, 18, nós encontramos, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem autoridade porque essa autoridade foi dada pelo Pai. Ele tem autoridade porque ele tem o poder de Deus, que lhe foi dado, que lhe foi entregue. Efésios capítulo 1, versos de 21 a 23. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir,
Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O centurião, ele reconhece a autoridade que está sobre Jesus. Estamos falando de um homem que está debaixo de uma autoridade da maior potência militar da época, que poderia dizer: Roma é tudo. Os exércitos romanos são precisos. Mas diante de Jesus, diz: olha, Roma ou qualquer outra coisa está debaixo da autoridade deste homem. E é por isso que ele chega até o Senhor. Colossenses 1,16 declara: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aquele homem reconhece: olha, eu não estou falando com o igual. Eu não estou falando meramente com o homem, eu estou falando com o Verbo encarnado. Eu não sou judeu. Eu não nasci da descendência de Abraão, mas eu reconheço uma autoridade quando está diante de mim, e eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és Senhor, e eu sei que com a única palavra tua, tudo pode mudar, tudo pode ser transformado, tudo pode ser alterado. Uma coisa também peculiar é que esse homem reconhece o seu estado. Jesus ouve a petição ali então dos anciãos, e ele fala: não, eu vou lá. É interessante porque você não vê Jesus cogitando, né? Será que eu vou, será que eu não vou? Tem muita coisa para fazer, você não é do meu aprisco. Não, ele chega assim: olha, o centurião está precisando, você não pode ir lá. Não, vamos lá, eu vou. É interessante que é uma coisa significativa ou aparentemente significante, dependendo da forma como você observa, mas no original a expressão é exatamente essa. Deus, é como se Jesus estivesse dizendo: eu vou pessoalmente, eu não vou mandar ninguém, eu quero ir, eu vou estar lá. E aquele homem fala assim: não, Senhor, não vá. E por que ele fala: não, Senhor, não vá? Justamente por aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Jesus, sendo judeu, entrar na casa de um gentil, ele seria considerado o quê? Impuro. Embora para Jesus essas questões ritualísticas judaicas não fizessem efeito nenhum, ele não estava preocupado com isso, ele está preocupado realmente em cumprir a vontade do Pai, mas aquela atitude daquele homem chama a atenção. A preocupação de que, olha, você não precisa da minha casa, porque se você for lá, o que vão pensar, o que vão dizer, você vai se considerar impuro, né? E nas suas atividades, o que você tem que realizar, olha, isso vai trazer problema. Em outras palavras, olha, quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu diante daquele que está à minha frente? E por causa da sua compaixão, por causa do reconhecimento da autoridade daquele que está à frente, ele pede então, Senhor, uma única palavra. Libera uma única sentença, libera uma única ordenança. Porque o paralelo que ele faz é justamente do cotidiano dele. Se eu, um mero mortal, mando e desmando, eu simplesmente digo, vai. Quanto mais o Senhor que tem todo o poder. Quanto mais o Senhor que tem toda a autoridade. A fé do centurião chama a atenção do Senhor. A fé do centurião se sobrepõe ao do povo de Deus. A fé do centurião brota radiante para a luz do Salvador. Spurgeon, certa vez declarando, dizia, olha, a grande fé, ela pode crescer onde há pouco solo, e nenhuma fé pode vir de onde tudo parecia prometê-la e promovê-la.
O que o pregador está querendo dizer, o que esse povo está querendo dizer é basicamente o seguinte: olha, às vezes uma fé imensurável brota da onde menos se espera. Porque era naturalmente esperado que o povo judeu tivesse uma fé de crer que Jesus poderia fazer todas as coisas, de que Ele é Senhor, mas parte de um gentil. A fé, a crença de que uma única palavra seria o suficiente para mudar a história daquele seu servo. E aqui eu adentro a questões mais particulares de cada um de nós. Que é ao reconhecimento real de que Jesus é a autoridade sobre tudo e sobre todos. Porque nós ficamos preocupados, natural, nós não é seres humanos, ficamos preocupados com as situações, os rumos que o país está tomando, ficamos preocupados com as situações mundiais, ficamos preocupados com tantas coisas. Mas será que eu de fato descanso na certeza de que toda a autoridade está concentrada em Jesus, o Senhor e Salvador? Será que há o reconhecimento da sua parte, da minha parte, de que de fato uma única folha cai sequer sem o consentimento do Senhor? Será que a gente consegue mensurar o fato da palavra de Deus declarar que cada fio do seu cabelo está contado? Você consegue mensurar isto? Um Deus que é perfeito, um Deus que é poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Será que quando nós chegamos diante do Senhor, nós realmente adentramos a sua presença, entendendo que Ele, com uma única palavra, pode fazer todas as coisas? Que eu posso orar e colocar, Senhor Deus, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor me ensina, por aquilo que o Senhor ministra. Pai, eu vou crer, eu vou descansar, e eu vou para o meu trabalho. Eu não sei o que será, mas o meu coração está totalmente em Ti. És verdadeiramente a rocha a qual os meus pés estão firmados. Certa feita eu ouvia um certo pregador fazendo uma analogia, e ele fazia da seguinte maneira: qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre um povo que não conhece ao Deus verdadeiro, mas adora o seu Deus de toda a intensidade do seu coração, diante de um povo que conhece ao Deus verdadeiro, mas vive como se ele nada pudesse, e tudo dependesse somente daquilo que você e eu fazemos, operamos e realizamos? Amados, nós, infelizmente, não arranhamos nem aí 1, 2, 3% de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus faz, de tudo aquilo que Deus realiza. E não é porque Deus não o faça, é muitas vezes porque nós não temos a fé de acreditar que Ele pode realizar o sobrenatural. Nós muitas vezes não temos a fé de que Ele pode reverter toda e qualquer situação. Porque nós nos habituamos a viver os nossos dias com os nossos olhos voltados para aquilo que nós podemos fazer, para aquilo que nós podemos realizar. Nós focamos o nosso olhar naquilo que está visível a nós, menos naquilo que está em oculto, naquilo que está além daquilo que os nossos olhos enxergam. A definição de fé do autor da carta aos Hebreus, olha o que é fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento de termos a certeza de que, como Jó, que não conheceu a Cristo, como Jó, que não presenciou Moisés, que não presenciou Josué, que não presenciou outros profetas, de poder diante de uma situação difícil, declarar: eu sei
No capítulo 17, que o meu Redentor, ele vive. E que, por fim, ele se levantará ao meu favor. Uma fé que rompe circunstâncias, uma fé que é atemporal. Uma fé que crê de fato, Deus pode fazer todas as coisas. E porque aquele homem faz essa declaração, porque aquele homem verdadeiramente confia em Cristo. O que nós vemos é Jesus virando e dizendo, olha, seja feito conforme você disse então. Resolvido. E a palavra de Deus vai declarar exatamente que a partir do momento que Jesus falou, olha, seja curado, aquele servo foi imediatamente curado. Ele não precisou estar presencialmente, ele não precisou contemplar o milagre. Ele fez a solicitação, ele fez o pedido, ele confiou, ele descansou, e quando chegou em casa, ele viu aquele servo completamente restabelecido. Consegue entender a dinâmica? A oração, ela baseia-se no quanto nós cremos e colocamos as nossas situações e petições diante de Deus. O quanto nós descansamos na certeza de que Deus é o nosso pastor e cuida de nós. E na certeza que nós vamos, dia após dia, fazer as nossas atividades, crendo que o Senhor está respondendo, de que o Senhor está realizando aquilo que nós colocamos diante da sua presença, diante do Senhor. Aquele que exerceu compaixão, recebeu compaixão. Aquele que amou foi amado. A palavra de Deus fala sobre uma lei chamada lei de semeadura. E nós somos pobres em pegar essa lei de semeadura, aplicando-a meramente à questão financeira. Se você der 10 para Deus, Deus vai multiplicar. Se você der 100 para Deus, nós somos pobres demais. A lei de semeadura diz o quanto você e eu temos amado e o quanto amamos. Deus haverá de providenciar os meios para que nós sintamos amados por Ele. Quando nós exercemos e semeamos a compaixão, de sermos agraciados com compaixão, do quanto nós somos fiéis e sermos por Deus agraciados com fidelidade. Semear não é algo meramente financeiro. Aquele homem semeou compaixão e foi pelo Senhor agraciado. Aquele homem entendeu a posição de autoridade de quem estava à sua frente e descansou. E foi pelo Senhor agraciado. Aquele homem reconheceu o seu estado. Olha, Senhor Deus, eu não sou judeu. Se o Senhor for na minha casa, você vai ser considerado impuro. Mas, independente do reconhecimento do seu estado, a sua fé estava em Cristo. E o milagre então veio. Observe, o milagre não era para ele. O milagre não era para o seu filho, para sua filha. O milagre não era para sua esposa. O milagre não era para um parente próximo. O milagre que ele pede é para um servo. O quanto nós estamos pedindo, especialmente para aquelas pessoas que muitas vezes não são nossa família. O quanto nós estamos colocando, por exemplo, um funcionário diante de Deus, o quanto nós estamos colocando um colega de trabalho diante de Deus. O quanto nós estamos levando à presença do Senhor aqueles que têm contato conosco, que às vezes trabalham fazendo diário na nossa casa, ou coisa do gênero, e estamos pedindo, Senhor Deus, abençoa a vida dela, move o céu sobre a vida dela, realiza grandes coisas sobre a vida dela. Semeie compaixão, e com certeza você será agraciado.
Reconheça a autoridade do Senhor. E com certeza você verá Ele operando coisas inimagináveis. Entenda o seu estado, o meu estado. Eu tenho iniciado os cultos justamente trazendo à memória exatamente o fato de que é o homem para que dele se lembre. É que somos nós. Mas Deus provou o seu amor para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Romanos 5:8. O que dizer de um Deus que, na conversa com Nicodemos, capítulo 3, verso 16, declarou porque Deus, o Pai, amou o mundo, amou a sua vida, amou a minha vida de uma forma tal que Ele não poupou, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha a ter o quê? Venha a ter a vida eterna. O Senhor não veio para julgar o mundo. Mas Ele veio na sua primeira vinda para anunciar o reino de Deus está próximo. O que você e eu precisamos, amados irmãos, é de fato de que Deus libere uma palavra sobre as nossas vidas. Alguém certa feita escreveu: Senhor, concede-me fé suficiente para ir às minhas atividades, tendo feito a oração da fé. No mesmo momento em que eu crer em Ti, agrada-te em operar o milagre que eu anseio. O que está dizendo é: Senhor Deus, me ajude a confiar, me ajude a descansar. E ao ter feito a oração de fé, a partir do momento que de fato eu crer e descansar em Ti, ou em Ti, agrade em operar o milagre. Queridos, todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos da intervenção do Senhor. Mas todos nós precisamos entender que nós estamos debaixo de alguém, de autoridade, de poder. Deus não é, Jesus não é nenhum tipo de bibelô. Jesus não é ninguém que vai se curvar à sua vontade, à minha vontade. O escritor C.S. Lewis, quando escreve as Crônicas de Nárnia, em um dos livros ele solta uma expressão que chama a atenção. Ele fala: Aslan, o leão, o rei, o Cristo, ele não é domesticável. O Senhor não é domesticável. O Senhor, Ele faz conforme a sua vontade, o seu querer. Ele reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor sustenta todas as coisas pela força e poder. Ele tem autoridade. Compete a nós nos submetermos à vontade dEle, ao querer dEle. E por causa de Cristo, ter justamente a liberdade de dizer: Senhor, opera, realiza, faz. Não porque eu mereça, mas por causa da tua compaixão, por causa da tua misericórdia, por causa da tua graça. Eu não mereço, Senhor. Para finalizar, Jesus vai contar uma história de dois homens, um fariseu e um publicano. Os dois estão orando. O fariseu está dizendo: Senhor Deus, obrigado, porque eu não nasci mulher, eu não sou como esse publicano que está aí. Obrigado, Senhor Deus, porque eu te louvo, eu te adoro, eu te cultuo, eu vou à sinagoga, eu dou o dízimo de todas as coisas. Obrigado, obrigado, obrigado. E do outro lado tem o publicano ali, batendo a mão no peito, dizendo: miserável homem que sou, miserável homem que sou, miserável homem que sou. E aí Jesus vira para aqueles homens e fala: e aí? Qual daqueles dois homens saiu agraciado? Qual daqueles dois homens saiu abençoado? A resposta era óbvia. Aquele que reconheceu: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Libera uma palavra, Deus.
porque uma palavra tua muda tudo. Libera uma palavra, porque uma única palavra, uma única ordem tua é capaz de colocar o meu relacionamento conjugal em ordem, capaz de colocar a situação que envolve os meus filhos em ordem. Uma única palavra tua é capaz de resolver as pendências, os problemas que me cercam. Uma única palavra. Feche seus olhos. Talvez você, que eu nessa noite, precisamos pedir ao Senhor, Deus, libera uma palavra, uma ordem. Observa o caos em que está a minha vida, observa o caos que o meu coração se encontra. Talvez você esteja passando por situações, problemas, ao qual você chegou à conclusão que não tem como humanamente você resolver. O servo daquele centurião estava sofrendo. A dor era real, a enfermidade. Mas ele creu. E a sua fé foi recompensada. Por isso eu quero convidar você a colocar verdadeiramente o seu problema hoje diante de Deus. Eu não sei qual é. Se você não tem problemas, amém, glória a Deus, me ensina a receita. Precisa dar consultoria. Mas se você tem algo que você precisa colocar diante de Deus, faça nesta noite. Reconheça a autoridade que está à sua frente. Cristo é Senhor, Ele é Salvador. Ele é o firme fundamento de todas as coisas. E uma única palavra de Deus muda tudo. Então peça nessa noite, Senhor Deus, libera uma palavra sobre a minha vida. Apenas uma palavra. Por compaixão, por misericórdia. O Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer algo por mim. O Senhor não tem obrigação nenhuma de me abençoar. O Senhor não tem obrigação nenhuma de realizar nenhum tipo de milagre sobre a minha vida. Mas nessa noite eu clamo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Libera uma palavra. Libera uma ordem. E permita que a minha vida, o alvo da minha oração, seja alcançado, seja transformado. Apenas uma palavra. Porque aquele centurião pediu apenas uma ordem, Senhor. Apenas uma ordem. E ele foi atendido. A sua fé exaltada. Amém.